Gênesis 49, eu quero ler o verso de número 16, que diz assim: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Podemos perder o hábito de falar amém após a leitura da palavra. Meus amados, nós estamos estudando sobre os filhos de Jacó e que podemos aprender e extrair de bênção para nossas vidas. Nós vemos que quando passamos a estudar essa parte, nós entendemos que não está no sentido cronológico, ou seja, do primeiro ao último. Houve aí algumas alterações e nós hoje vamos falar sobre o sétimo filho de Jacó, o que representa para nós, o que eu posso aprender com Dan. E se der tempo, nós vamos falar do oitavo filho de Jacó, que é Gad. Mas eu quero falar sobre Dan. A palavra Dan quer dizer juízo. A palavra Dan quer dizer aquele que julga. E a Bíblia nos conta que a bênção que o pai deu para este moço, igual nós vemos aqui, não foi tão boa. Por quê? Dan, ele tinha o hábito de ser juiz, clareia em tudo. Tudo ele queria julgar, tudo ele se achava no direito de julgar. O que eu aprendo aqui, meus amados? Que em 2014 eu não posso julgar nada, porque Deus não me colocou como juízo, Deus não me colocou como fiscal, Deus não me colocou como aquele que tem que cuidar da vida de alguém para julgar determinadas situações. E nós aprendemos que com Dan, ele que era juízo, ele teve em todas as tribos. Nós, ao lermos a partir do livro de Êxodo, nós vamos ver que todas as tribos tiveram destaque, e a tribo de Dan não. Por quê? A tribo de Dan, eles eram tão juízos e eles se antecipavam às situações, irmã Marisa. Para ter uma ideia, foi a tribo de Dan que se levantou e foi a que liderou a rebelião contra Deus. Ele achava que Moisés estava demorando e eles iniciaram a rebelião contra Deus. E todo aquele que acha que deve julgar, ele vai contra a vontade de Deus, porque Deus não colocou ninguém para ser juízo, Ele é juízo soberano sobre as nossas vidas. E tem pessoas que ele acha que ele deve julgar, ele julga pela aparência, ele julga pela palavra, ele fica julgando e observando a vida das pessoas que estão ao seu lado, para ver o que ele pode tomar uma ação. Eu vou dar um exemplo bem claro. Um dia desse nós estávamos numa Santa Ceia, subiu aqui um filho de Dan e disse: pastor, fulano e ciclano não tomou Santa Ceia. E eu olhei para ele e disse: o que você tem a ver com isso? E ele voltou do jeito que ele subiu. O que eu quero dizer para os irmãos? Que Deus não colocou ninguém nessa igreja para ser fiscal. O Espírito Santo de Deus é o dono da obra, é o fiscal dessa igreja. Por isso que eu digo para os irmãos, nós não somos juízes, nós devemos estar debaixo da autoridade de Deus. E a tribo de Dan, eles, meus amados, o único juiz em Israel, se você abrir a Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 13, abre aí, Juízes 13, 12, vai falar que havia um homem que chamava Manoá, e ele era da tribo de Dan. Quem achou, leia aí, por favor. Juízes 13 e 2. Se eu não estou enganado, eu estou sem esforço, mas a palavra está ardendo no meu coração. Aleluia. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Amém. Havia um homem da linhagem de Dan, cujo o nome era Manoá, e a sua mulher era estéril. Olha que coisa bonita, irmão Sebastião. A única vez que aparece a tribo de Dan elegendo um juiz foi Sansão.
E Sansão foi um juiz desviado. Sansão, ele tinha autoridade de Deus, tinha poder de Deus, tinha força em demasia, mas ele era um juízo, o quê? Desviado. Por que ele já era um juízo desviado? Se cumprindo isso que nós vamos ver agora, que foi a bênção de Jacó sobre a vida de Dan. E a Bíblia diz que todos os descendentes de Dan, praticamente, eles eram tidos como amaldiçoados. Por quê? A Bíblia nos conta que quando Sansão reinou, ele reinou 20 anos. E no livro de Juízes, capítulo de número 18, nós vamos ver que foi a tribo de Dan que introduziu e oficializou a idolatria no meio do povo de Israel. Irmãos, eu já disse aqui, o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. O nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus quer que você tão somente o adore, tão somente reconheça que Ele é Deus. Quando você reconhece que Ele é Deus, eu vou lhe dizer um mistério. Deus te abençoa. Deus tem ciúme dos seus, irmãos. E Deus não quer ver os seus filhos voltados para outros deuses. Irmãos, preste uma atenção numa coisa que eu vou dizer. Uma pessoa que vem do mundo, ele vem todo embaraçado. Aí ele chega na igreja, ele se torna uma bênção. Ele se torna um instrumento na mão de Deus. Ele é batizado com o Espírito Santo. Ele entrega a profecia. E você conheceu muita gente assim que posteriormente se desviou. Pessoas que eram uma bênção na igreja e se desviou. E qualquer ser humano, irmã Marisa, que conhece o Deus verdadeiro, quando ele se desvia, ele pode voltar a beber, ele volta a fumar, ele volta a se prostituir, ele volta a roubar, mas você nunca viu um desviado dobrar o joelho perante outro Deus. Por quê? Porque ele reconhece que só o Senhor é Deus. Ele tem essa intimidade, e você tem também essa experiência, tanto na casa de Deus, que só o Senhor é Deus, que só Ele é digno de louvor, que só Ele é digno de adoração, aleluia. E nós aprendemos que a tribo de Dan, ela introduziu a idolatria em Israel, e ela, por sua vez, ela se achava no direito de julgar tudo e a todos. Meus amados, aprendamos uma coisa: em 2014, eu não vou julgar causa que não me pertence. Em 2014, eu não vou entrar em questões que não me pertencem, porque o meu alvo é o céu, meu compromisso é o céu, meu compromisso é com Deus. Em 2014, eu tenho que auxiliar, eu tenho que orientar, eu tenho que ser, como aprendemos na semana passada, a ser uma bênção. A partir do momento, meus amados, que a pessoa se acha no direito de julgar, observe, ele cria inimizade. Ele cria inimizade. Se eu, por exemplo, dou uma oportunidade, permita-me usar o irmão Sebastião como exemplo. Irmão Sebastião que chega aqui e bate nos irmãos na palavra, irmão Sebastião não é o pastor da igreja. O que vai acontecer? Ele vai criar uma certa rejeição. Quando vier outro pastor aqui, o pessoal vai falar assim: você batia a cavala do pastor Denilson, agora mas o pastor Denilson está aqui não. Não é assim normalmente? É assim, a gente cria rejeição. Por quê? Ele julgou quando não tinha direito de julgar. Me perdoe usá-lo como exemplo. Mas, se ele estiver na direção de Deus, ele vai distribuir amor. Então, meus amados, aprendamos uma coisa: seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, vamos pedir direção de Deus para tomar decisões e não entrar em causa que não nos pertence, porque Provérbios diz assim: olha, aquele que pega um cão pelas orelhas é como um tolo que entra em causa que não lhe pertence. Então, se não te compete, se não lhe pertence, faça assim: olha, vira para lá e disse: eu estou esperando em Deus, eu espero somente em Deus. Volta para Gênesis 49, olha o que diz aqui o verso de número 16: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será o quê? Serpente. Irmão, o que quer dizer serpente, Rafael? A serpente na Bíblia era inimiga do homem.
A serpente na Bíblia é o animal inverso à vontade do homem. Quer ver um exemplo? Quem aqui pega uma cobra pelo pescoço? Você pega, gente? Quem aqui encara pegar uma serpente pelo pescoço? Né? O Sebastião falou, estou fora. Também estou, Sebastião. Por que a gente não encara e pega uma cobra pelo pescoço? Porque nós sabemos que ela é perigosa, nós sabemos que ela é inimiga. Meus amados, o único bicho que ataca que não é para se defender é a cobra. Todo bicho só se ataca para defender, a cobra não, ela ataca para destruir. Por quê? Porque ela é inimiga da natureza humana. E a Bíblia diz que Jacó comparou Dan será uma serpente junto ao caminho. Olha aqui, meus amados, junto ao caminho. Esse caminho aqui, ele tipifica a nossa jornada à vida eterna. Observe, se quando você está caminhando para a vida eterna, se não aparece no seu caminho encalços, se não aparece no seu caminho inimigo, tentando roubar a sua bênção, tentando atrapalhar a sua jornada, tentando atrapalhar o seu propósito, mas quando você olha para Jesus, o autor e consumador da fé, você vai adiante, você vai triunfando, você vai vencendo de valor em valor, aleluia. Dan era como uma serpente junto ao caminho. Tem uma versão que diz assim, era igual uma cobra. E tem uma versão que diz assim, é uma víbora junto à vereda. Meus amados, a Bíblia diz que Dan, ele, na qualidade de serpente, ele morde os calcanhares do cavalo. O que significa morder o calcanhar? O cavalo é um bicho alto. O cavalo não olha para trás quando ele está correndo. E a serpente na beira do caminho, o cavalo representa na Bíblia força. O cavalo representa na Bíblia agilidade. Tanto é que tem um versículo, eu acho que um versículo feio na Bíblia, lá no livro de Cantares de Salomão, que Salomão diz assim, não vai dizer isso para sua namorada não, as éguas de Faraó eu te comparo, minha amada. Você já viu isso na Bíblia? As éguas de Faraó eu te comparo. Se eu falar isso para minha mulher, meu Deus, a casa caiu. Estou viajando. E está na Bíblia. Por que tem essa comparação, Emoleci? Porque as éguas de Faraó tinham força, as éguas de Faraó tinham agilidade, as éguas de Faraó tinham beleza. E quando as éguas corriam para frente, o que acontecia? A Bíblia diz que a serpente vinha por trás e lhe feria o calcanhar. Por que lhe feria o calcanhar? Porque isso simboliza traição. Observe, se ela vier pela frente, o cavalo tinha como se desviar. Mas vindo ela por trás, o cavalo não tinha como se desviar e ele ficava vulnerável ao ataque. O inimigo, meus amados, ele vem pela traição. Normalmente, o inimigo, quando ele quer fazer com que alguém perca a sua bênção, ele vem pela traição. E a Bíblia nos ensina que a serpente, que é inimigo do homem, ele só atrai para o mal. E Jacó fez essa comparação, dizendo a Dan, como a serpente na beira do caminho, assim és tu, que fere o cavalo pelo calcanhar. Olha que continua o versículo, e derruba quem está sobre o cavalo. Ele, quem está sobre o cavalo, está por cima. E a serpente morde o cavalo, que é a base sustentadora, para derrubar. A atitude do diabo continuamente é tentar destruir o homem. Olha o que diz João 10:10, que o diabo vem ensinando a roubar, matar, destruir quem? Quem está em cima. Meus amados, o diabo não tem nenhuma preocupação
com quem está embaixo. O diabo tem preocupação com quem está em cima. Por isso que ele faz com que o ataque seja na traição. E quando ele, além de ele se colocar numa posição estratégica, ele faz com que o que está sobre o cavalo, o que está em cima, venha a cair. Porém, meus amados, a Bíblia nos ensina o seguinte, que Dan, mesmo ele sendo uma pessoa usada pelo inimigo, continua aqui o verso que diz assim, olha, a tua salvação, ó Deus, em ti espera. Entenda o seguinte, o que é peculiar de uma pessoa que julga sem autoridade de Deus é ser traidora. Deixa eu repetir. Uma pessoa que julga sem autoridade de Deus, ele tem a tendência a ser traidora. Por isso que eu disse para os irmãos, em 2014, eu não posso ser como Dan, mas eu tenho que ser segundo a vontade de Deus. Por que eu não posso ser como Dan? Porque se eu julgar, eu posso estar traindo alguém. Agora um detalhe, que benefício que eu terei se eu julgar alguém, Jean? Que benefício isso pode trazer para nós? Meus amados, nós somos colocados como pacificadores, nós somos colocados para abençoar, nós somos abençoadores e não julgadores. Às vezes eu fico pensando, quantas pessoas estão desviadas da casa de Deus? Você já pensou, André, se nós fôssemos, Deus mandasse para cá todo mundo que já congregou nessa casa? Será que cabia, irmã Marisa? Não tinha que comprar casa do japonês aí, né? Porque não cabia. Agora, o que levou este povo a desviar? Aí você fala assim, são N situações, mas entre essas N situações, essas diversas situações, sempre tem um que se ofendeu com uma palavra, sempre tem um que saiu da igreja, porque além de ele não ter estrutura, alguém fez um prejuízo sobre a vida dele. Irmãos, ninguém nos colocou para ser olhos de Deus na terra, não. Deus tem os seus escolhidos para administrar, para abençoar, aleluia. E a Bíblia nos ensina que aquele que tanto julgava, ele tinha uma tendência a trair. Para você ter uma ideia, no Apocalipse 19, fala o nome de todas as tribos que seriam beneficiadas no dia do arrebatamento. Agora só não tem juízo, só não fala da tribo de Dan. Leia Apocalipse 19, você não vai ver a tribo de Dan. Ou seja, a maldição pela traição de Dan, ela se estende até os dias de hoje. Agora entenda o seguinte, e por que assim aconteceu? Porque ele se antecipou querendo ser juízo de uma situação. Que nós possamos aprender, irmãos, a nos calarmos, a ouvirmos e sermos prudentes, cautelosos nas nossas palavras. A Bíblia diz que o entendido ouve e o tolo fala demasiadamente. Você já ouviu dizer que quem fala muito sobra? Não é assim, rapaz? Quem fala muito não sobra? Então nós não podemos falar demais. Nós temos que falar segundo a direção do Espírito Santo de Deus. O cavalo, ele é ferido no calcanhar e faz cair o cavaleiro por detrás. Cai quem, irmãos? Quem está por cima. Olha que bonito, olha o verso número 18. Entre a bênção de Dan e Gade, a Bíblia diz que Jacó fala assim: a tua salvação espero, ó Senhor. Aleluia. A tua salvação espero, ó Senhor. Por quê? Porque Jacó já estava vendo a situação de Gade, de Dan, e ele dizia assim: Senhor, não permita que tal situação invada todo o teu povo, mas a tua salvação eu espero. Meus amados, isso aqui, esse versículo 18, é uma clemência por misericórdia.
Ele não está aqui dizendo, jogando sobre a vida de Dan, nenhuma continuidade da bênção, não. Ele está pedindo misericórdia de Deus. Oxalá que nesta noite, para quem não sabe o que é dizer Oxalá, tem uma pessoa que fala assim, fala muito Oxalá, nunca é feio. A palavra Oxalá quer dizer, queira Deus, que todos que aqui estamos, possamos entender, irmãos, que nós não somos juízes, mas nós estamos servindo o Rei do Rei, Senhor do Senhor, que tem poder para julgar as situações. Aprenda uma coisa, eu creio que você está aqui porque você confia em Deus. Eu creio que você está aqui porque você espera em Deus. Então, pelo fato de você esperar, confiar nele, a justiça de Deus não falha, e o juízo vem da maneira correta. Por isso que Davi disse assim: caia eu na mão de Deus, mas não caia na mão do homem. Sabe por quê, irmão Sebastião? Porque Deus é fiel. Deus, irmão Jair, ele só julga de acordo com o que nós merecemos. Agora você cai na mão de um homem doido aí, você vai até perder a bênção. É melhor esperar em Deus. E para esperar em Deus, deixa que Ele julgue, deixa que Ele haja, deixa que Ele faz acontecer. Porque todos aqueles que têm tendência a ser julgadores, Ele vem por trás e defende em causa própria. Todo aquele que é julgador, Ele defende em causa própria. Mas que nós possamos nesta noite dizer, em 2014, eu não vou entrar em causa que não me pertence. Em 2014 eu não vou ser juízo. Em 2014, ó Deus, a tua salvação eu espero. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa confiança. Porque eu aprendo com Dan, não serei juízo. O que eu aprendo com Dan, não julgarei causas que não me pertencem. O que eu aprendo com Dan, eu preciso aguardar em Deus a cada dia a salvação que está nos prometendo. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe em nome de Cristo Jesus.